Olá, tudo bom? Nessa live express de hoje, vou estar falando sobre clareza interior. Quando o corpo para de ficar gerando sabotagem para todo o seu sistema mental, emocional e para a sua consciência como um todo. Vem comigo para essa live express e você vai trilhar uma grande caminhada de transformação. Bora comigo! Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico, especializado em apometria e reprogramação mental. E nessa live de hoje eu vou estar falando sobre esse assunto e convido várias pessoas, 5 amigas suas, 5 amigos seus, as pessoas que você mais ama, pode ser seus familiares. E com isso você trilhar um cenário assertivo de transformação. Bora junto? Então compartilha essa live aqui para as pessoas que você mais ama. Isso vai ajudar bastante essas pessoas a se libertarem e a você trilhar uma tomada de consciência bastante assertiva. Olá, Ednélida. Olá, Luciene. Olá, Ana Paula. Tudo bom? Sejam bem-vindas. Bora lá, bora aquecer as turbinas. Olá, Natália, tudo bom? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito bem, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso tema de hoje. Vamos primeiro recapitular o que a gente falou ontem, né? Eu falei sobre um assunto bem interessante, que são couraças somáticas. Essas couraças, a gente consegue direcionar elas para uma compreensão didática de couraças psíquicas, couraças emocionais e também couraças energéticas. Mas dentro dessa ramificação das couraças, existe também as couraças fisicalizadas, que são couraças mais profundas que já estão no corpo físico. E essas couraças, quando a gente menos espera, quando a gente menos percebe, elas estão gerando bloqueios. E elas estão gerando uma sabotagem de eu poder vivenciar um novo contexto. Elas estão gerando uma sabotagem de eu poder me permitir para um novo passo. Como assim, Daniel, me permitir para um novo passo? Vamos imaginar aquele cenário que eu falei ontem. Um cenário onde eu, mulher, eu vivi 3 experiências sucessivas de relacionamentos tóxicos. Eu atraí sem perceber, eu não tinha essa consciência, e eu estava atraindo relacionamentos disfuncionais. Por quê? Porque a minha ancestralidade estava trazendo padrões de abuso. Eu estava atraindo padrões inconscientemente, isso é muito inconsciente, eu estava atraindo esses padrões para a minha vida, para o meu cenário de vida. E aí eu não estava conseguindo entender que, por conta desses conteúdos que eram transgeracionais, conteúdos ora ancestrais, ora até mesmo acásticos, que estejam ligados a vidas passadas, eu estava atraindo esses padrões para a minha vida. E aí, quando eu começo a entender isso, eu começo a corrigir isso, se eu corrigir, né? Que vai depender muito de você que está me acompanhando aqui, se você fizer alguma coisa. Um cenário é você compreender. É o primeiro passo. Mas só você compreender não vai ser o suficiente. É necessário você compreender e começar a desprogramar esses conteúdos. É necessário você despolarizar essas memórias. E às vezes essas memórias estão se repetindo já por 3 gerações. Agora você imagina o tempo que você vai ter, o tempo que você vai precisar dedicar fazendo decretos, assistindo aulas, trazendo a tomada de consciência. E pode ser que tudo isso ainda não seja o suficiente. Só trazer a tomada de consciência. Isso vai ajudar, certo? Existem alguns casos que a gente consegue, através de cirurgias de consciência, através de tomada de consciência. Eu já vi casos de a pessoa estava, por exemplo, vibrando no nível máximo de abuso, e isso reduziu 50%. Mas ainda ficou
num teto ali de 50% de vibração daquele conteúdo de abuso, ou de outro, de traição, de abandono. E qual é a outra parte para poder zerar isso? Aí onde entra a apometria somática. Quando você entende, compreende, faz os decretos e você corrige isso, aí esse conteúdo ele zera por completo, ele zera totalmente, certo? Então, é uma questão de decisão. Daniel, como é que eu posso entrar na parte prática da apometria somática? Você tem dois caminhos. Um caminho, você entra como aluna, aprendendo a se auto-aplicar, esse é um dos caminhos que eu oriento, e outro caminho é você sendo atendida como uma cliente, seja comigo ou seja com outros terapeutas que fazem parte do método, certo? Então, quando você compreende isso e você se permite se transformar, trazer a cirurgia de consciência de padrões de abuso, padrões de traição, padrões de rejeição que poderiam estar agindo no seu campo e você toma a devida tomada de clareza, de consciência, você começa a se libertar desses padrões. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Você é mulher empreendedora. Eu quero conversar com você sobre clareza interior quando o corpo para de sabotar a consciência. Então, fica comigo aqui nessa Live Express, uma live rápida de 30 minutinhos. Eu já iniciei, tá? Então, você que está chegando aqui, já vem comigo e já me segue para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse, tá bom? Então, dando continuidade. Esse processo da autossabotagem, ele gera uma confusão mental. E essa confusão mental, ela acaba somatizando isso no seu sistema psicossomático. Psico está ligado à mente, soma está ligado a corpo, então confusão psicossomática que gera esse cenário disfuncional. E isso pode se materializar em brigas na relação, isso pode se materializar em desentendimentos interpessoais do seu campo profissional, a questão com seu sócio, sua sócia, colegas de trabalho subordinados, investidores, tudo isso pode ser interferido por conta dessas couraças. Para você ter uma ideia, quando a pessoa está com couraças muito espessas, ela não percebe que ela acaba gerando uma rispidez. Ela não percebe que ela acaba se tornando ríspida, ignorante, bruta, grosseira com as pessoas por conta da visceralidade que ela solta. Isso é um cenário, tá? Outro cenário que acontece, que é bem frequente, é a pessoa entrar em estados de paralisia analítica. Ela não percebe que, quando vem uma necessidade de ela tomar uma decisão, ela acaba procrastinando, empurrando o máximo de tempo para ela tomar uma decisão. Isso tem acontecido com você? Comenta aqui. Ou isso tem acontecido com alguém que você conhece? Comenta aqui também, para que eu possa te conhecer um pouquinho mais. Olá, Isabel, seja muito bem-vinda, boa tarde. E aí eu te convido a você que já vem me acompanhando na live de terça, na live de segunda, na live de ontem. Hoje é quinta-feira e eu quero te conhecer mais. Traz aqui a sua pergunta. A sua pergunta pode ser a pergunta de outras pessoas. Então já tem algumas pessoas que já estão me seguindo de outras lives. Como, por exemplo, o Roberto, que está aqui. Muito boa tarde, Roberto, seja muito bem-vindo. A Luciana também. A Natália, que já me segue de outras lives. E muitas outras pessoas que estão aqui. Então, Ana Paula também. Então, comenta aqui as suas perguntas. As suas perguntas são muito importantes. Elas são mais importantes do que as respostas. Para que você possa obter boas respostas, é fundamental você trazer boas perguntas. O nosso corpo, ele carrega memórias. Algumas memórias são boas e outras memórias não são tão boas. Algumas memórias são saudáveis e outras memórias são disfuncionais. Só que o que acontece? Como a carga emocional de uma memória tóxica ela é muito mais expressiva no nosso sistema inconsciente, essa carga emocional nociva ela acaba com muita frequência entrando em tomadas de consciência, muito mais do que a carga emocional positiva. Só para você entender muito bem, assim, de uma maneira melhor, é só você imaginar o seguinte: quanto tempo
Uma notícia ruim que chega até você, ela fica reverberando no seu campo mental, emocional e energético. Às vezes, horas. Dependendo da carga emocional, às vezes ela pode reverberar o dia todo. Dependendo do caso, às vezes até durante uma semana inteira. Cada caso é um caso, tá? Mas normalmente vamos colocar aqui em minutos ou horas. É muito tempo. Agora, quanto tempo você assiste uma piada, por exemplo, e essa piada faz você ter uma gargalhada? E essa gargalhada, por quanto tempo ela permanece no seu campo? Às vezes são alguns segundos. Às vezes são poucos segundos. De 3 a 10 segundos. Quando muito, 20 segundos. Então, quando você para comparar, eu tenho acesso a uma carga emocional de alegria, de leveza. Isso demorou alguns segundos. Mas eu tenho uma carga emocional ruim. Isso ficou reverberando por minutos ou horas, ou talvez até o dia todo. Entendeu? Então, quando você começa a entender por esse olhar, você começa a entender por que as memórias somáticas nocivas, elas impactam muito mais o nosso campo. Por conta da expressividade e da forte carga emocional. E aí essa forte carga emocional, tudo fica registrado na nossa mente, nas nossas emoções. E se você não externalizar isso, se você não exteriorizar isso de uma maneira saudável, seja através de um exercício físico, seja através de uma arte marcial, seja através de uma meditação de transmutação, você vai somatizar. É certeza que você vai somatizar. Entendeu? Eu estou falando isso com conhecimento terapêutico, eu não estou trazendo uma hipótese, eu estou afirmando, baseado em centenas de casos que eu já acompanhei. Então, ao longo desses últimos 12 anos, acompanhando centenas de casos clínicos de diversos históricos de depressão, de ansiedade, de crise de ansiedade, de transtorno de ansiedade generalizada e muitos outros casos, eu posso te afirmar que se você não botar isso para fora, você somatiza isso. Só que qual é a grande sacada? É você não machucar as pessoas botando isso para fora e você também não se machucar. É um ponto de equilíbrio. Daniel, como é que eu faço para eu poder não machucar os outros? Porque existe um grande grupo que machuca os outros sem perceber, com essa visceralidade que eu acabei de falar. E existe um outro grande grupo que procura evitar de machucar o outro, mas acaba machucando a pessoa mais importante que tem, que sou eu mesmo. Então você não pode também entrar nesse movimento de se machucar. É importante você estar num cenário saudável, funcional. E para isso, é aí onde entra a terapia e o autoconhecimento. As pessoas acham que autoconhecimento é uma coisa do outro mundo. Não, cara, é prático, é real. É para você olhar para a sua vida afetiva, para a sua saúde, para as suas emoções e para você não acumular as coisas. Entendeu? E eu tenho aberto 5 espaços para 5 conversas terapêuticas depois do carnaval. Se você for uma pessoa que tem o desejo de compartilhar suas dores, os seus anseios, aquilo que você gostaria de resolver, eu vou abrir para depois do carnaval, do dia 18 em diante. Deixa eu só conferir aqui se é essa data mesmo. É exatamente, dia 18 em diante, da quarta-feira de cinzas em diante, eu vou para um retiro, vou viajar, e depois do dia 18 eu abro um espaço para conversas terapêuticas, certo? Então, se você for uma pessoa que tem esse interesse, já me segue, já entra no grupo de avisos, basta você clicar aqui no meu nome, Daniel, H-A-M-I-D-O, clicar, você vai ver lá a minha bio, você vai clicar no link que está lá, o primeiro link de cima para baixo é o grupo de avisos, e aí você pode, ou no WhatsApp, ou no próprio Instagram aqui, no particular, você fala assim, Daniel, eu quero marcar a conversa terapêutica. Pronto, você coloca desse jeito. Daniel, eu quero marcar a conversa terapêutica. Eu vou abrir 5 vagas de 20 minutos cada uma para ter essa conversa terapêutica. Tá bom? Gratuita, sem compromisso, para que a gente possa se conhecer. Eu quero te conhecer e eu quero compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. E se eu não puder te ajudar, eu vou falar abertamente como você pode seguir, de que maneira você pode seguir. O que eu puder ajudar, eu vou trazer um decreto, vou trazer um e-book, vou trazer uma ferramenta que possa, de repente, te ajudar. Certo?
Boa tarde. Nos últimos dias estou sem forças nem para fazer orações. Não sou assim. Odete, boa tarde. É importante que você possa fortalecer a sua fé, certo? Existe uma oração muito poderosa de Arcanjo Miguel, que eu posso compartilhar com você lá no grupo de avisos. Então, eu já te peço que você escreva aqui a palavra grupo, tudo caixa alta, grupo, e aí você vai receber um link comigo lá no particular, e aí quando você entrar, você e todas as pessoas do grupo, uma vez por mês eu coloco essa oração, oração de Arcanjo Miguel. Olha aqui, ó. Esse cara aqui é top, viu? Ele já me ajudou diversas vezes e já me ajudou em vários livramentos. Essa espada aqui, ele não tem à toa, não. Entendeu? Ele puxa quando é para puxar, para cortar energias densas de tentáculos energéticos, de magias e de cenários obsessivos. Então, se até os anjos eles têm espada, por que você não vai ter a sua? Né? Medita sobre isso. Então, cabe a você fortalecer a sua fé e você puxar a sua espada. Não contra as pessoas, mas contra seres espirituais. Lembra do que a gente é falado lá nos escritos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra seres espirituais do mal, forças malignas e consciências nocivas que não querem a sua evolução. E olha, essa galera, ela trabalha com alta tecnologia, viu? Hoje em dia, não existe obsessão espiritual sem implantes astrais nocivos. Isso é um assunto que eu já trouxe no ano passado e que em breve eu vou retomar esse assunto novamente com uma outra roupagem, porque é um assunto muito amplo, é um assunto bem complexo e que requer tempo, certo? E você que é terapeuta, você que está me acompanhando, você mais do que ninguém, é fundamental você saber se blindar e saber se tratar em relação a isso. Porque quando você facilita a transformação de um cliente seu, ou de um grupo de clientes seus, ou quando você facilita uma formação terapêutica para os seus clientes ou alunos, os cobradores espirituais daqueles alunos todos partem para cima do facilitador. Isso é uma lei divina, não sou eu que estou criando isso não. E nem é para te trazer medo, é para te trazer precaução, antecipação de danos e estratégia de inteligência espiritual. Você pode se preparar para se blindar mais. E para isso, a apometria somática é fundamental para você utilizar como uma ferramenta de autodefesa psíquica e energética. Suas sessões de apometria me libertaram de vários padrões repetitivos. Sou outra pessoa. Que coisa boa, Natália. Gratidão pelo esse compartilhamento. A gente não combinou absolutamente nada, viu? A Natália fez um tratamento comigo de algumas sessões, foi assim, um grande divisor. Ela está trazendo aqui, né? Não sou eu que estou falando, é ela que está falando. E assim como ela, várias e várias pessoas têm feito isso e têm colhido resultados fantásticos. E sabe o que é o mais interessante? É que você faz um tratamento hoje, um ciclo de 4, 6, 8 sessões, e aí depois passa um tempo, 2, 3 meses, aí a pessoa faz de novo um outro ciclo. E ela consegue ter outras oitavas de percepção. E isso aqui é uma coisa mais incrível que eu vejo. A pessoa ela consegue trilhar outros ganhos. Entende? E isso é um grande combustível para mim, sabe? Esses movimentos de transformação. Isso me ajuda a eu poder entender e trazer compreensão de que eu estou dentro do meu propósito, que te ajudar a você trilhar um cenário de transformação de maneira prática, inteligente, com sabedoria, certo? Então é isso. Maravilha, Odete. Tamo junto. Vamos aqui para nossas perguntas. Meu nome é Vanessa, estou perdida, tenho depressão, não consigo sair, meu passado me perturba. Aí acabou aqui o espaço. Bom, Vanessa, diante desse contexto de maneira geral, certo? O que eu posso te trazer de orientações básicas? A depressão, ela é um trabalho multidisciplinar. A depressão, ela não foi, se eu acredito que você, para trazer isso, eu acredito que você fez um diagnóstico com um profissional psicólogo, acredito eu, né? A depressão, de fato, ela é um cenário diagnosticado por um profissional de psicologia.
um psicólogo. Então, quando se tem um cenário clínico de diagnóstico de depressão, pela minha experiência, é importante você trabalhar ela dentro de 5 dimensões. Eu queria que você pegasse um papel e caneta e você anotasse. E você que não tem depressão, eu queria que você também anotasse isso, porque isso serve também para outras patologias clínicas graves, como transtorno de ansiedade generalizado, como também crise de ansiedade, ok? É importante você olhar a depressão dentro da dimensão espiritual. É importante você tratar essa parte espiritual que, pela minha experiência, existe um forte gradiente de quadro obsessor, que vai continuar persistindo para que você fique no escuro, fique o dia todo no escuro, num quarto escuro e assim por diante. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é você se permitir pegar a luz do sol. É muito importante você se comprometer com você de pegar, no mínimo, 30 minutos de banho de sol. Isso vai te ajudar a trazer clarificação. Existem vários estudos que falam da vitamina D e dos benefícios a nível fisiológico. Isso já vai entrar no nível físico, tá? Muito bem. Junto com isso, é importante você se permitir fazer alguma atividade física. A atividade física, ela vai ajudar a você gerar uma hiperoxigenação. Uma hiperoxigenação. Daniel, eu não tenho vontade. Faz sem vontade. Mesmo que você não tenha vontade. Começa com uma caminhada. Na hora que você acordar, sai em jejum e vai fazer uma caminhada. Entendeu? Em jejum mesmo. Leva só uma garrafa d'água e vai fazer uma caminhada. Começa com 30 minutos. Tomando banho de sol. Nas primeiras horas da manhã. Daniel, eu acordei meio-dia. Vai meio-dia. Eu consegui acordar 10 horas. Vai 10 horas. Eu consegui acordar 9 horas mais cedo. Vai 9 horas. Até você ir direcionando para mais cedo. Quanto mais cedo, melhor, porque você vai pegar um sol que não vai ser tão agressivo para a sua pele. Certo? 30 minutos. O ideal são 60 minutos. Tá certo? Bom, então a gente falou da dimensão física, a gente falou da dimensão mental e da dimensão espiritual. Agora vamos para a dimensão energética. Do ponto de vista energético, existem evidências claras que para você poder suprir a deficiência nos chakras, o que são chakras, Daniel? Eu vou pegar aqui um material que vai te explicar melhor, tá? Fica só um pouquinho aí. Chakras é isso aqui, ó. Aqui tem uma representação dos 7 principais chakras. O básico, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violeta. Isso aqui são centros energéticos. Isso aqui faz parte do nosso sistema energético. Pela minha experiência, normalmente as pessoas que têm depressão diagnosticada, isso eu estou falando baseado na minha experiência em centenas de casos que eu já acompanhei. Os chakras, eles estão, em média, hipoativos, ou seja, eles estão com baixa vitalidade, estão com baixa energética. Por quê? Porque eles estão sendo drenados por um quadro obsessor e drenados por mim mesmo em loops temporais de culpa, de medo, de frustração e por aí vai. Eu não vou entrar nesse mérito agora. E aí, você precisa energizar esses chakras para que você consiga ter uma resposta ativa para fazer aqueles primeiros passos que eu falei. Atividade física, tomar banho de sol, você ter energia para você dissipar os miasmas e larvas astrais de pensamentos e sentimentos nocivos que eu mesmo estou gerando todo dia. Entendeu? E aí, com isso, você consegue energizar isso de maneira prática com esses 4 elementos. Conexão com a terra, conexão com a água, eu vou já falar sobre isso, o sol, que é o elemento fogo, e o ar, que é você tomar um vento puro. E os antigos e os xamãs antigos falavam de você estar em contato com a natureza. Então, um momento de 30 a 60 minutos, você em contato com os jardins, mexendo na terra, mexendo na planta, tomando banho de sol, você entrando em contato com a natureza, pegando vento, tomando banho de rio, tomando banho de ervas, tomando banho de cachoeira, de mar, isso vai fazer com que você gere uma mobilidade energética, que vai quebrar o frequenciamento que você mesmo, de repente, está gerando para você de um cenário de baixa de vibração. Entendeu?
Recentemente, eu fui para a cachoeira, lá em Paracupeba, e a frequência da cachoeira, ela é uma frequência tão elevada, o som da cachoeira é um som tão elevado que você está ali escutando a cachoeira sem tomar banho, e só em você escutar, você não consegue pensar em coisas negativas. Entende onde é que eu quero chegar? Então, só em você estar ali, você não consegue entrar no movimento de pensar coisas ruins. Então, por isso que isso ajuda o cenário, tudo que isso que eu falei, tá bom? E aí, no mais, Vanessa, eu me coloco à disposição para a gente poder ter uma conversa terapêutica e aprofundar mais ainda o seu caso. E se eu puder te ajudar, eu estou aqui à disposição, tá bom? Basta que você se manifeste, fale comigo lá no particular. Mas, de uma maneira geral, o que eu posso trazer de elementos é isso. Até hoje não conheci, então não sei se era delírio por estar com febre, sei lá. Eu não consegui entender a sua mensagem, Jane Cleide. Por favor, coloca aqui na caixinha de interrogação, tá bom? Porque são muitas mensagens e às vezes passa batido. Eu não consigo acompanhar. Já aconteceu isso com outras pessoas. Em casos de depressão, burnout, ansiedade, é bom tomar água do sol ou da lua? Olá, Wanda, boa tarde. Muito boa pergunta. Água solarizada. A água solarizada, ela quando você deixa ela pelo menos 1 hora numa garrafa de vidro verde ou azul, você faz com que ela entre numa frequência que ela fica estruturada. Então, existem estudos que até a ciência já chegou lá, que falam que quando você coloca uma água para pegar o banho de sol, solarizada, ela se torna uma água estruturada. Isso quer dizer o quê? Que os átomos eles vão estar dentro de uma geometria sagrada cada vez mais perfeita, por ela ficar estruturada. Tá certo? Se você colocar ela sobre a lua cheia, no pico da lua cheia, também é válido, porque ela vai potencializar uma emanação que os líquidos são suscetíveis ao processo da lua. Mas como a gente não tem lua cheia todos os dias, ou todas as noites, são só 3 noites de 28, então a água do sol ela vale para todos os dias, os 365 dias do ano. Tá certo? Excelente pergunta, Wanda. Isso serve para todo e qualquer caso clínico, tá? Minha ex flerta, mantém contato com o ex e diz que não é nada, só amizade. Saiu como louco ciumento. Rapaz, eu não consegui entender tua mensagem. Minha ex flerta, mantém contato com o ex e diz que não é nada, só amizade. Saiu como louco ciumento. E qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta? Traz aqui de novo, tá? Bom, diante do que você trouxe, eu acho que eu vou tentar decodificar isso, tá? Eu estou compreendendo que... Me tenta explicar isso melhor, porque eu não consegui realmente compreender. Depois, refaz aqui a pergunta aqui abaixo, tá bom? WS Bates. Realmente não consegui compreender, ficou confuso para mim. Vamos aqui para a próxima. Normalmente, pegando aqui o caso dele, até ele fazer a nova pergunta, normalmente o que acontece? Quando existe um cenário onde eu ou alguém possui ciúme um do outro, quando possui algum tipo de insegurança, quando possui algum cenário de possessividade, seja eu de forma ativa ou o outro em relação a mim de forma passiva, normalmente existe um conteúdo de abandono que está vibrando no nível máximo. Isso é inconsciente e esse cenário ele pode estar vindo de uma rede ancestral, certo? E que você pode estar repetindo isso de forma inconsciente, certo? Então, quando você atrai pessoas ciumentas, possessivas, quando você atrai pessoas que não querem um relacionamento duradouro, elas só querem o sexo sem compromisso. Quando você atrai pessoas possessivas, dominadoras, ou você atrai essas pessoas, é porque normalmente, em 99% dos casos, existe um conteúdo de abandono que está vibrando no nível máximo, certo? Então, quando você
é uma pessoa ciumenta, com uma pessoa que você ama, ou você atrai pessoas ciumentas com você, e isso se repete por mais do que duas pessoas, três, quatro, provavelmente é porque existe um cenário de abandono. E essa memória de abandono ela pode estar vindo lá da infância. Ou isso pode estar se repetindo da ancestralidade, por conta do DNA. Eles diziam que eu não ia morrer, que tudo ia ficar bem, que minha hora não tinha chegado. Eles quem, meu Deus? Ah, pronto. Alguns anos atrás estava com uma febre muito alta. Não sei se era delírio ou não. Estava em casa deitada, tremia muito. Achei que ia morrer, mas de repente apareceu várias pessoas de branco em volta. Certo. Qual é a sua pergunta em relação a isso aqui, Johnny Cleide? Compartilha aqui comigo. Eles diziam que eu não ia morrer, que ia ficar tudo bem, que minha hora não tinha chegado. Certo. Até hoje não esqueci. Então não sei se era delírio por estar com febre ou outra coisa. Johnny Cleide, pela sua descrição, você relatou uma captação mediúnica dos seus amparadores no plano espiritual. Isso está ligado com a sua mediunidade, o seu tipo de mediunidade, certo? E aí é importante que você estude sobre mediunidade, é importante que você compreenda sobre a sua mediunidade, que você faça as pazes com ela e que você se conecte com esses amparadores, que são esse povo de branco que você relatou, né? Existem várias hierarquias, existem médicos, existem a nossa rede ancestral, existem outros pais velhos e mães velhas que fazem parte da nossa rede de amparo espiritual, existem os guardiões, existem várias hierarquias. Então, eu recomendo que você possa estudar sobre isso. Existe um curso, que é o curso de autodefesa mediúnica, tá? Esse curso ele fala sobre mediunidade reprimida, 7 métodos de defesa, você vai compreender sobre a síndrome da mediunidade reprimida, todos os sintomas para você mapear e como você não mais ter esse processo na sua vida, tá? Então, fala comigo no particular, agenda uma conversa terapêutica que eu posso te orientar melhor, tá bom? Da quarta-feira que vem, da próxima semana. Eu espero que eu possa ter te ajudado. Como você não trouxe nenhuma pergunta específica, eu me aprofundei aqui mais ainda. É porque aqui na plataforma você não consegue colocar uma pergunta muito longa, né? Você não consegue colocar uma mensagem muito longa. Então, e aí entrou um monte de mensagem. E aí eu me perdi totalmente. Para não acontecer isso, eu vou pedir para você colocar aqui embaixo, onde tem a interrogaçãozinha, tá certo? Isso me ajuda muito. Me ajude, por favor, a eu te ajudar. A mediunidade às vezes prega peça na gente. Sintomas inexplicáveis e sensações que não são nossas é muito comum. Valcides, é verdade. É muito mais comum do que você imagina ou que nós sequer venhamos imaginar. E é uma missão, certo? Essa missão exatamente, eles diziam que eu tinha uma missão. Você já identificou essa sua missão, Johnny Cleide? Se ainda não, cara, não perde tempo. O tempo, ele é valioso. E olha, eu já vi pessoas que chegaram nos 30 anos de idade e se ela não entrasse numa correção, o próprio amparador iria antecipar o ciclo de finalização do encarne. Você está entendendo? Porque aquela alma ela veio com um propósito muito claro de evolução imediata. Então, existem médios que vêm com uma mediunidade muito ostensiva que tem que trabalhar, cara. Você não recebeu uma mediunidade como essa, da Johnny Cleide, de ver os espíritos, de sentir, de falar com eles à toa. Isso não veio de graça. Entendeu? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Entendeu? Isso aí é fato. Então, existem 12 tipos de mediunidade. 12. Qual é a sua predominante? Pode ser que você tenha mais do que uma. Então, tudo isso, você vai ver isso nesse curso de autodefesa mediúnica. Eu posso te orientar e passar o link para você no particular. Ele está por apenas R$ 97,00. O objetivo não é ganhar dinheiro com isso. Não é, de verdade. Porque os meus cursos mesmo, eles são de R$ 600 a R$ 900,00 acima. Então, esse valor é um valor simbólico só para não ficar de graça. Por quê? Porque o meu mentor espiritual ele falou
que eu não podia fazer um curso gratuito mais. Eu estava proibido de fazer curso gratuito. Por quê? Porque eu já fazia muita coisa gratuita. Eu já entrego live todo dia, de segunda a sexta. Então eu já entrego muita coisa grátis. Eu já faço uma aula gratuita toda a segunda-feira, ou se não, a cada 15 dias. Então eu não posso fazer mais nada gratuito. Então, a orientação que o meu mentor trouxe foi essa: fazer cursos simples, práticos, para resolver um pequeno problema por um valor muito acessível. E R$ 97,00 é um valor muito acessível. Se você vai no cinema com seu namorado, você paga mais do que R$ 100. Eu fui com a minha namorada no cinema, a gente comprou pipoca juntos e pagamos o cinema, a gente pagou R$ 120. Os dois juntos, a pipoca, a gente levou nossa água, viu? Ainda teve isso. Se a gente fosse pagar água, ia ser um pouco mais, porque a gente ficou morrendo de sede. Pipoca salgada que só estava cheia de sal. Então, R$ 97,00 é um valor muito simples, é um valor muito acessível, certo? Quem quer, faz por onde. Quem não quer, fica dando desculpa. Pronto, é o que eu tenho para falar. Então, se você tem uma missão e você não entendeu ainda qual é o seu propósito, qual é a sua missão, não deixe para amanhã. O negócio está acelerado, entendeu? Está acelerado. Tem gente que vem até mim com cobrança espiritual evolutiva. Sabe o que é cobrança espiritual evolutiva? Eu vou te falar. Cobrança espiritual evolutiva é uma cobrança espiritual que o seu amparador ele traz para você acelerar, para você parar de ficar parada no tempo, entendeu? Então essa mensagem é para todas as pessoas. Então aqui eu estou trazendo a exortação, por favor, não leve para o lado pessoal, eu estou trazendo porque está vindo essa orientação de trazer senso de urgência. A gente não tem mais tempo. O planeta está em transição planetária, já começou essa transição planetária. E se você não se mexer, alguém vai se mexer com você. E normalmente quem se mexe não é o lado da luz, é o lado contrário da luz que vai querer atrapalhar o seu processo evolutivo, tá? Então, Janicleide, vamos conversar, tá? E eu me coloco à disposição. Manda uma mensagenzinha lá no privado e fala comigo. Fala comigo que o tempo é para ontem, tá? Muito bem. Então é isso. Eu espero que eu possa ter respondido o questionamento do WS Bates, tá bom? Bom, já até estourei o nosso tempo em relação a essa Live Express. Para finalizar, a minha última orientação é você tomar cuidado com o carnaval, certo? É você ativar Merkabas de defesa, é você chamar os seus guardiões de defesa. Se você não sabe o que é isso, vai lá, compra o meu curso de autodefesa psíquica. Ele também está por R$ 97,00. Você vai poder aprender Merkabas. Tem 7 Merkabas de proteção que você pode ativar 2, 3 Merkabas todos os dias. Se você quer ir para se divertir no carnaval, tá tudo certo. Mas se divirta com proteção energética, mantendo a sua consciência. Não beba em excesso para perder a sua consciência, certo? Então é importante que tem gente que gosta de se divertir, tá tudo certo. Não estou aqui para entrar no falso moralismo ou o que você deve ou não deve. Todo mundo é adulto. Mas é importante que você mantenha a sua sobriedade, a sua consciência, tá certo? O que eu vou fazer é ficar em retiro. Vou ficar num local neutro, tranquilo, vou para um local bem de boa, ficar tomando banho de cachoeira, relaxando. É isso que eu vou ficar. Mas tem gente que gosta. Então, se você gosta, ativa um campo de proteção. E aí tem lá na minha bio, tem o curso Autodefesa Psíquica, que serve não só para o período do carnaval, isso serve para todos os 365 dias do ano, tá bom? Então, tá dado o recado. E eu desejo que você tenha um excelente carnaval, tá bom? Amanhã eu vou estar finalizando essa semana com a última live, às 13h30, nesse mesmo horário. E se você gostou do conteúdo dessa live e você ainda não me seguiu, já me segue e compartilha essa live com as pessoas que você mais ama, tá bom? E se você se fez sentido para você esse conteúdo, eu te convido a você entrar no grupo de avisos, lá o meu grupo oficial, onde eu compartilho conteúdos mais diferenciados, inclusive a oração de Arcanjo Miguel, eu vou colocar entre hoje e amanhã, lá no grupo de avisos, e com isso você vai poder desenvolver um cenário assertivo de transformação. Ok? Para você poder fazer, por exemplo, em todos os dias do carnaval. A pessoa, você começar o dia de sábado, de domingo, de segunda, de terça, coração de Arcanjo Miguel. Esse cara aqui é top, ó. Entendeu? Já pensou você fazer isso?
Pois é. Então, eu vou compartilhar isso lá no grupo de avisos. Isso é exclusivo para o grupo de avisos. Para isso, basta você escrever aqui a palavra grupo, bem grandão de caixa alta, ou você falar comigo no direct e eu vou te enviar o link para você acessar esse grupo de avisos, tá bom? Um forte abraço e até amanhã para a última live dessa semana. E com isso, a gente trilhar uma semana leve e suave de aprendizado. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.